Uma palavra pode liberar o destino de uma família. Uma família pode liberar o destino de uma nação. Uma nação pode liberar o destino de uma geração inteira. E geração atrás de geração contarão as grandiosidades dos feitos de Deus. Sabe, a Bíblia fala a respeito de heróis da fé que mudaram a história, mas tudo começou com um passo de fé. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está feliz ainda? Diga amém. Antes da gente começar, eu queria convocar aqui pelo menos uns 400 incendiários. Tem algum incendiário aqui nessa manhã? Vamos, tem alguém apaixonado por Jesus nessa manhã? Aleluia. Você que já é filho da casa, você sabe, quando Deus tocar você, reage a isso. Quando algo se mover no teu espírito, no teu interior, reage a isso. Quando algo fizer sentido para você, reage a isso. Você pode ficar de pé no seu lugar, você pode celebrar, você pode gritar, você pode correr, mas em nome de Jesus, faça alguma coisa enquanto Deus está mudando a sua história. Você está comigo? Diga amém. A palavra de hoje, o tema da mensagem de hoje é posicionamentos. Jesus, vai dar certo. Posicionamentos que liberam destinos. Fala comigo, posicionamentos liberam destinos. Uma das maiores mentiras que contaram pra gente é a ideia de que uma fé passiva gera algum tipo de resultado. Uma fé passiva é uma fé medrosa, uma fé passiva é uma fé preguiçosa. Uma fé passiva é uma fé que entendeu que a ideia de aguardar em Deus significa não fazer nada até que Deus faça. Quando na verdade a ideia bíblica de esperar em Deus significa fazer a parte que Deus me pediu e confiou, e ter a convicção que a parte dele, Ele já fez. Alguém comigo aqui, diga amém. 40 anos de idade, mora com os pais, não sabe o chamado, não se envolve, não participa. O que você está fazendo? Eu estou esperando em Deus. Não, você não está esperando em Deus, você está desperdiçando algo que vai ser cobrado. A Bíblia fala sobre uma parábola de talentos, e a Bíblia fala que talentos foram distribuídos, confiados, mas no tempo certo foram medidos e prestamos conta daquilo que fizemos com o que recebemos. Existe uma diferença muito grande, igreja, entre aquilo que Deus te deu e o que você faz com aquilo que Ele te deu. Tem pessoas que receberam menos de Deus fazendo mais do que pessoas que receberam muito de Deus e não estão fazendo nada. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero chacoalhar você, despertar você, ativar você, para que você saia daqui nessa manhã sonhando os sonhos de Deus. Nada menos do que os sonhos de Deus, nada menor do que a vontade de Deus. Vamos, alguém aqui? Nada abaixo do que as promessas de Deus. Não, você não vai se encantar com os presentes de Deus. Os presentes de Deus são presentes, mas não são mais importantes do que a presença dEle. Não, você não vai descansar e ficar confortável demais nos palácios. É nesse lugar que muitos reis perderam as suas guerras. As distrações matam mais do que muitos gigantes. Sansão não foi vencido por um gigante, Sansão foi vencido por uma distração. Davi pecou no seu palácio, não porque ele perdeu uma batalha fora, mas porque ele perdeu uma batalha dentro. A Bíblia diz que era primavera, período em que os reis iam para a guerra, e Davi preferiu permanecer no palácio. As distrações roubaram de muitos líderes na nação algo poderoso que Deus havia confiado para eles. Líderes que estabeleceram ministérios prósperos, mas se perderam com recursos. Líderes que estabeleceram um ministério próspero, tocaram milhares, curaram milhões, mas se perderam por conta de um acesso, 10 minutos, que envergonharam toda a sua história. Homens grandes na nação que mancharam a história da família por conta de adultério. Mas assim como nenhum milagre acontece da noite para o dia, as brechas que a gente abre também não acontecem da noite para o dia. Nenhum cara extraordinário que a gente conheceu, que caiu com a secretária, caiu da noite para o dia. Não, são mensagens, acessos, pensamentos, liberdades. Nenhum grande líder que perdeu a isenção em relação a recursos, perdeu da noite para o dia. Não, vai perdendo a pureza, negligenciando princípios, o coração vai se cauterizando. Então eu vim aqui nessa manhã te lembrar que assim como posicionamentos que nos levam para caminhos de morte, são escolhas que a gente faz,
posicionamentos que nos levam para caminhos de vida também. E é esse bom caminho, e é essa boa parte que você e a sua casa vão escolher e vão viver em nome de Jesus. Se alguém está comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. Sabe, a ativação, o transbordo, a prosperidade, a aceleração são respostas dos céus a um posicionamento na terra. Homens clamam, os céus respondem ao nosso clamor. Homens semeiam, os céus multiplicam o que foi semeado. Homens batem, os céus fazem com que portas se abram. Homens procuram, os céus fazem com que a gente encontre aquilo que procura. Você pode perceber que todo milagre que a gente vê na Bíblia fala a respeito de uma reação dos céus a um posicionamento da terra. A mulher do fluxo de sangue, aquele cego que clamava enquanto a multidão tentava calá-lo, aquele paralítico que foi içado do telhado, cada um deles precisou fazer escolhas, e cada uma das suas escolhas liberaram seu destino. Pedro foi chamado por Jesus assim que ele viveu o seu maior milagre financeiro. Aquele jovem rico foi chamado por Jesus, mas não seguiu Jesus porque tinha riquezas demais. Adão, ele peca no meio do paraíso. Jesus resiste à tentação no meio de um deserto. Em toda a história bíblica a gente vê que não tem a ver com o que você tem, com o que você é, onde você está. Tem a ver com as escolhas que você faz. Saul era rei e as decisões dele tiraram dele o reinado. Davi era pastor e o coração dele fez ele reinar. José foi feito escravo, mas a resiliência, a confiança dele nas promessas de Deus tornou ele governador. O governador, porque não caminhava e ouvia os céus, precisou trazer um escravo para aconselhar. Sabe, não importa a posição que você ocupa ou o cargo que você tem, tudo isso é indiferente, irrelevante. Agora, a posição que você ocupa em Deus é o que vai definir o teu destino e toda a tua história. Alguém está comigo aqui? Alguém comigo aqui de verdade? Sabe o que eu amo na igreja? A igreja é o único organismo social em que faixa etária, poder aquisitivo e o quão culto você é não interferem em nada na posição que você ocupa dentro de um ministério. Para uma igreja saudável, é possível que um CEO de uma grande companhia se converta aqui hoje, como tem se convertido em todos os cultos. Em algum momento ele queira participar do projeto de Deus e ele se entender o corpo de Cristo e ele vai ser ativado no chamado. E vamos imaginar que ele queira servir na intercessão. É possível que um coordenador da intercessão trabalhe na portaria do prédio em que esse homem dirige uma empresa, mas quando ele entra no ministério, ele precisa reconhecer que a posição que essa pessoa ocupa é mais alta do que a posição que ele ocupa. O único organismo social que não leva em consideração diploma ou um histórico natural, que não leva em consideração justiça própria ou uma performance pessoal, é o reino de Deus. No reino de Deus é possível você dormir como escravo e acordar como governador. No reino de Deus é possível você dormir como perseguidor e acordar como libertador. Alguém está comigo aqui? Diga amém. No reino de Deus é possível você dormir como Saulo, acordar como Paulo. É possível você dormir como Pedro pescador, acordar como apóstolo de uma igreja primitiva. No reino de Deus é possível você dormir como José, escravo, e na noite seguinte dormir como José, governador de uma nação. Irmão, não importa de onde você veio, não importa a criação que você teve, não importa a geografia que você ocupa, quando Deus quer posicionar alguém, não há quem possa impedi-lo. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, se for para ele, você pode fazer barulho. Agora, o que diferencia homens naturais que se tornam extraordinários e homens extraordinários que escrevem uma história ordinária? É o seu posicionamento, é o seu nível de obediência, é o seu nível de resiliência, é o seu nível de honra. Ontem a gente fez o último experience. Puder abaixar só um pouquinho.